Boa tarde, amor, amores. Boa tarde, doutora. Não faço o jogo do tigrinho porque eu não gosto disso, verdade. Eu brinco com a minha mãe, eu encho o saco da minha mãe. Vou pegar R$ 5, eu vou ficar fazer o jogo do tigrinho e vou ganhar R$ 1 milhão, verdade. Eu dou risada, eu brinco porque dinheiro não cai do céu, ninguém dá nada pra ninguém, galera. É verdade. Bom, eu tô afastada porque a minha médica estava num congresso, né, essa semana toda. É verdade. E não dá pra ficar dando assistência pra minha pessoa. Por quê, galera? Porque minha médica ela tem 36 pacientes, né? E é óbvio, ela tem outros pacientes que já estão de alta, que é o meu caso, né? Eu tô de alta desde de março, abril do ano passado, 2024, é verdade, né? Então, tudo que o YouTube está passando, tudo que o YouTube está passando com a minha inteligência emocional, nós já trabalhamos isso em 2018, 2017, 2018, né? A única diferença é que eu não havia denunciado a violência doméstica e a violência, a agressão das mulheres junto com o meu ex-relacionamento aqui de São Paulo, meu ex-marido. Por quê? Porque assim, cada vez que eu vejo, eu vou falar em relação à minha situação e em relação ao meu livro. É verdade. Cada vez que eu vejo um assassinato de uma mulher na televisão, isso me machuca. Porque, galera, eu poderia ter acontecido isso comigo, né? Eu tive diversas ameaças de morte aqui na cidade do Recife, a minha cachorrinha, o cara que eu amo, minha mãe. A minha mãe tinha muito medo, né? A minha mãe ela passava panos quentes nas coisas porque ela tinha muito medo de verdade. Eu estava lidando com uma pessoa que era usuário de entorpecentes, de droga, de cocaína, verdade. Meu ex-marido, ele usava cocaína para dirigir, para fazer entregas, é verdade, né? Para ficar rodando à noite para fazer entregas, né? Você se lembra? Não, eu não me lembro, como eu falei para minha mãe, né? Ontem eu conversei muito com a minha mãe aqui, Márcia, é verdade. Minha mãe veio puxando alguma coisa. Se eu me lembro da intimidade com ele, não, eu não me lembro. Eu não me lembro de verdade, né? Eu me lembro algumas coisas do que eu tive no Recife e para minha pessoa a intimidade foi como se fosse a primeira vez de verdade aqui em São Paulo com uma pessoa que eu amo, com um cara que eu amo. Então assim, esse negócio não foi isso tudo aí, não foi por causa de, como que a gente brinca, prece das caritas, é verdade, ou porque é uma mulher mal falada, porque assim, galera, todo relacionamento tóxico, toda violência doméstica, tanto do lado feminino como do masculino, por quê? A vítima, ela é sempre considerada errada, a ruim, a malvada, aquela que inventa as coisas, né? Por quê? Porque a vítima, ela cansa tanto de sofrer aquilo que uma hora ela grita, né? Ela grita para a sociedade, ela grita para as pessoas que estão à volta dela, né? Ela foge, ela sai correndo. Por quê? Porque a maioria das vezes nós mulheres a gente tem esse sentimento. A gente apanha tanto, galera, a gente é humilhada tanto, é verdade, é tanta dor no corpo e no psicológico que quando a gente consegue ter uma oportunidade para sair daquilo, é verdade que as pessoas que têm coragem como eu, né? Por isso que eu falo para vocês, mulherada, dá sim, dá tempo de começar de novo, porque eu comecei. Então por isso que a gente fica, né, bravo que a vida da gente tá parada, a minha vida, né, tá parada. Por quê? Porque eu vim com esse processo de superação de violência doméstica desde 2017 até meados de 2019, galera, né? Quando foi em 2019 que a gente veio com a sequela do AVC no tratamento. Então assim, isso já estava muito superado na minha cabeça. Porém, as denúncias foram feitas em 2023 no Instagram, acompanhando, assistido por todos os meus médicos e todos que estavam ali, justamente por quê? Por quê? Porque foi um basta, né? A pessoa fala, eu não quero saber dessa pessoa na minha vida, no meu convívio. Eu fiz uma carta para o excelentíssimo juiz para ele sumir, desaparecer. Não adiantou, né? Então, as pessoas, elas ficam com esse negócio de querer trazer um mundo para provar A, B, C, D, E, F, G. O problema é que eu nunca fui ouvida no Tribunal de Justiça. Eu nunca fui ouvida por nenhum juiz, né? Nem eu, nem o meu advogado na época, que é a pessoa que eu amo. A gente não foi ouvida, eu não fui ouvida, né? E essa pessoa que eu tive um relacionamento aqui no casamento, ele era uma pessoa muito machista, galera, né? Eu falo isso no livro,
Por quê? Porque eu tenho as minhas escritas, que eu falei, que eu falo pra vocês, que era um diário, né? Eu tinha 2 pendrive, eu falei do pendrive pra minha mãe, um está com os meus médicos, com a minha médica, porque eu trouxe numa vez que eu vim para São Paulo numa convocação de uma audiência pro Cresce, aqui em São Paulo, verdade, né? Que o meu advogado tinha denunciado. E ficou um lá, né? Esse que ficou lá era um envelope num papel pardo, tinha ainda umas folhas de escritas minhas, né? Porque algumas eu já tinha trazido para São Paulo, e um pendrive, né? Então isso foi em agosto, né, que eu voltei para cá. Então esse material com certeza está no Recife. Eu não sei se está com os coachings, porque quem pegou foi o Lucas. Eu deixei em cima da prateleira do meu quarto e saí com a Lara pra praia pra gente se despedir. Então sumiu. Eu nem quis discutir nem nada, porque eu falei, eu não vou discutir amanhã, eu tô indo embora, eu vou começar uma nova etapa na minha vida lá em São Paulo. Deixa isso pra lá, porque eu já tinha um pendrive aqui comigo em São Paulo. É verdade. Então, galera, então o que tá nesse pendrive é isso. Eu fui casada com um homem muito machista, muito violento, né? Na qual todos os dias eu era submetida, eu apanhava por ciúmes de rede social, por ciúmes de roupas, por ciúmes do modo que eu era. É verdade, né? Eu tenho escrito ali, eu escrevi isso no meu livro, que ele dizia que eu ia trabalhar fora para quê? Para sair para dar para os outros ou para gastar mais do que eu ia ganhar, né? Então, o objetivo do meu trabalho, mulherada, foi justamente esse. O foco do meu trabalho foi justamente esse. Esse foi a pior parte do meu tratamento de independência emocional, né? Como assim? Você vai sair para trabalhar para sair com as outras pessoas? Tá aí a ética profissional, né? Junto no tratamento, né, Márcia? E você vai gastar mais do que você ganha? Tá aí a independência financeira de vir a morar sozinha e não sobrar R$ 1, ou ter a disponibilidade quando você é uma comissionada, que você ganha uma comissão, você guardar e não gastar, né? Então isso tudo não foi uma prova para essa pessoa que não faz parte da minha vida desde que eu assinei a carta para o juiz, que eu não a quis, eu não quis nada dele, né? Isso é uma prova para minha pessoa da minha capacidade, galera, que eu nunca precisei dele, eu não precisava ter apanhado tanto, ter sido humilhada tanto, ter sido ofendida tanto. Mas por quê? Por causa da dependência emocional. Tudo isso é a dependência emocional. Então, quando a gente vê, né, minha médica, o pessoal todo, né, os meus 2 médicos neuro, a doutora Heloísa e o doutor Marcos, verdade, que participaram ali do meu tratamento, né, eles de 2019 para cá e a doutora Márcia desde 2017, quando a gente vê um assassinato nos noticiários, né, como a gente viu da moça, da menina lá, Vitória, agora dessa outra que está aparecendo, verdade, isso revolta, porque isso é o índice cada dia maior de femicídio que está acontecendo, não só no Brasil, como no mundo, né? E hoje em dia tem uma coisa mais triste, como eu ouvi da minha médica semana passada, as mulheres estão matando mulheres, né? Por isso as denúncias dessas mulheres violentas que se misturaram com o meu ex-relacionamento aqui de São Paulo e atacando a minha pessoa, atacando a pessoa que eu amo e atacando até minha cachorra e minha mãe, né? Porque são mulheres extremamente tóxicas e violentas. Por quê? Porque elas acham que são as coisas são de propriedade delas, o ser humano, porque elas têm razão, porque elas são independentes, porque eu não presto, porque ele não presta, porque não, né? Então tá aí, né? Tá aí que a gente tá vendo vários crimes que mulheres estão matando mulheres, né? É a violência, é o femicídio. Isso é muito grave. Se a gente não dá um basta, a gente vai cada dia mais ver mais e mais e mais violência contra a gente. Então a minha mãe tinha muito medo, né? Então quando eu me propus a encerrar o processo do meu divórcio, do meu litígio e tocar minha vida pra frente, eu virei pra minha mãe e eu falei: mãe, a senhora pode ficar tranquila que eu não vou fazer nada, eu não vou denunciar, eu vou andar pra frente, eu quero que essa pessoa suma da minha vida. Mas quando eu me deparei em 2020 com meu ex-marido dentro dos meus trabalhos, lá que eu trabalhava na corretora, né, de commodities, junto com os meus ex-chefes, com a tal de Janaína, que é violenta, e quando eu me vi, o meu ex-marido de novo na Évora, com verdade,
né, tanto com ameaça de morte, um boletim. E a tal Silvia, né, a galera do Recife, a mulherada que eu trabalhava ali, verdade, que era uma molecada, né, achando que dinheiro caía da árvore, era um jogo de tigrinho, eu fui obrigada a abrir o Instagram, porque eu falei, uma hora, ou eu vou aparecer morta, ou a cachorra vai aparecer morta, ou o cara que eu amo vai aparecer morto, ou eu, ele e minha mãe, a gente vai ser preso, e essa galera batendo palma pra injustiça, né? Eles se unindo para atacar uma pessoa que é vítima, né? E a sociedade, ela precisa saber. Então eu tive uma preparação muito grande para abrir o meu Instagram, né? Depois do telefonema com a pessoa que eu amo e gritar, galera, né? E naquele dia que eu postei, os meus médicos estavam todos online, estavam o investigador online, estava a polícia online, e eu falei nomes e sobrenomes, justamente para denunciar. Porque assim, eu nunca me vi, a minha mãe nunca teve que me buscar numa delegacia, a minha mãe nunca teve esse tipo de vergonha com a minha pessoa, com a pessoa do meu irmão, é verdade, né? Eu tenho familiares militares, é verdade, da parte do meu pai, né? São policiais aposentados, mas são, é verdade. Ou seja, a gente nunca passou esse tipo de vergonha, né? Minha mãe nunca precisou me buscar numa delegacia e nem precisou me buscar meu irmão numa delegacia. E nem meu pai na época que era vivo. É verdade. Então isso é uma coisa muito importante que eu falo de berço e ter a credibilidade, né? E o nosso canal ele foi aberto para isso, para justamente dar e passar a credibilidade para vocês daquilo que eu escrevi no livro, né? Porque eu fui metralhada como uma mulher de baixo calão, né? Uma pessoa pilantra que eu fui embora para me aventurar na cidade do Recife. Eu nunca tinha sido ouvida. Então a denúncia ela foi necessária para isso. E os órgãos públicos eles têm que realmente fazer o que tem que ser feito. Tem que realmente acatar a denúncia, né? E essa pessoa se cuidar e se tratar. E um pai de uma futura pessoa que estiver com ele ou que vai estar com ele ter a certeza absoluta. Como eu ouvi do investigador de polícia em 2020, que eu tive o burnout, né? Eu falei isso pra minha mãe ontem aqui. Quem bate em mulher uma vez, duas vezes, como você apanhou várias e diversas, muitas você não lembra, vai bater nas outras, porque não vai mudar, né? E vai virar estatística e assim, se essa outra for bobalhona que nem você, ela vai manter-se na relação, né? Então, galera, é isso, né? Aí eu denunciei e eu vou falar um pouquinho do Dia das Mães, né? É verdade. A força que eu tive, de verdade, veio da perda da minha filha, porque eu sim, durante meu tratamento de 2017 até 2024, eu sempre tive uma certeza absoluta. E eu vou falar isso pra vocês amanhã, Dia das Mães. Dia das Mães é todo dia, não é só amanhã. É todos os dias. Mãe, pai e filhos são pra sempre. Relacionamentos não. É verdade. Escrevam isso, está no meu livro e leiam isso. Mãe, pai e filhos são pra sempre. Relacionamentos não. Nem pessoais e nem profissionais. É verdade. Né? Principalmente quando não tem respeito. E respeito não é só bater. Falta de respeito não é só bater. Falta de respeito é mentir. Falta de respeito é ofender, é humilhar, é caluniar, é desafiar, é esconder as coisas. Tudo isso é falta de respeito, né? É se unir, aliar pessoas que estão fazendo planos e negócios. É verdade. Isso tudo é falta de respeito, né? Então, galera, durante meu tratamento inteiro, eu quero deixar bem claro pra vocês. Eu nunca tirei o foco de uma coisa na minha vida. E foi a perda gravíssima que eu tive em Recife da minha gravidez. Ontem minha mãe falou aqui com os olhos cheios de água. Você não sabe o quanto que isso me doeu. É verdade. E me doeu mais quando eu soube que você estava numa menopausa e que o seu sonho de ser mãe e o meu sonho de ser avó de um filho seu biológico não ia acontecer, né? Isso a mamãe natureza ela encerrou, né? Então, minha mãe falou, isso me doeu muito. Isso não quer dizer que você daqui a um tempo não possa vir ser uma mãe de amor e coração, porque tem muita criança que precisa de amor e de afeto e de esperança e de um lar. Então, possa vir que daqui uns anos
eu possa vir despertar a maternidade da minha pessoa. Hoje não mais, né? Então isso eu deixo aqui bem claro. Mas durante meu tratamento de 2017, que eu perdi minha filha em março de 2017, até março de 2024, sempre foquei o meu ex-marido junto com essa turma do Recife e daqui de São Paulo foram sim os responsáveis pela perda da minha criança. Porque eu estava sozinha numa cidade sendo atacada por eles no WhatsApp, por isso o boletim de ocorrência na delegacia em 2016, é verdade, né, de clonagem de aparelho de celular, com uma gestação, sem me alimentar direito, com uma depressão profunda, né, um descolamento de placenta que a gente sabia que não ia ter como reverter, é verdade, né? E a minha mãe a 2.400 quilômetros, longe da minha pessoa, só pôde ir para lá depois de 2 meses da perda da minha filha. Então, essa força de abrir o meu Instagram, de abrir o meu canal, de falar para vocês aqui, mulheres, hoje, falar, eu sou mãe, eu fui mãe, né? Então, essa força veio daí. Né? Um dia que eu estava grávida, eu consegui falar com a minha mãe pelo e-mail, porque a clonagem do celular estava tão violenta e eu não conseguia acesso com a minha mãe. Então eu consegui mandar um e-mail para minha mãe, até eles hackearem o e-mail da minha mãe também, né? Enfim, e por e-mail, a minha mãe me mandou uma frase, e essa frase está no meu livro, e eu quero deixar isso para vocês, que amanhã é Dia das Mães. Minha mãe fez assim: minha filha, você tá grávida, você vai ter um filho dentro de você. Você vai conhecer realmente o que é um amor de mãe. E eu conheci, gente, né? Vendo minha filha ali morta, verdade, sozinha, né? E sendo atacada, né? E sabendo que quem assassinou ela foi o meu ex-marido, o povo do Recife, junto com mulheres apaixonadas aqui de São Paulo. É verdade que se diziam, muitas delas, amigas da minha pessoa, né? Verdade. E essa tal Silvia, todas elas misturadas, elas foram de verdade. O Recife, a Andréia Zec, a Natália, elas podem ser mães, é verdade. Todas elas foram responsáveis por tudo, de verdade, eu tô falando de coração, por todo esse mal que eu passei no Recife com a perda da minha filha e quase a minha perda de vida, né? Então fica para vocês aí, para essas mulheres que eu citei hoje, a minha coragem, né? Foi desse amor, foi dessas palavras que a minha mãe disse, porque é um pedaço meu, é verdade, era um pedaço meu, né? E era um pedaço da minha mãe, e era um pedaço do meu pai, é verdade. E eu, além de eu estar perdendo um pedaço meu, o pedaço da minha mãe, que sou eu, verdade, estava doente, quase morreu. Então tá aí, né? Então quando eu vi o telefonema da humilhação da minha pessoa, juntamente com um cara que eu amo, eu dei o basta. Eu liguei pra minha médica falou comigo no domingo e falou: tá na hora de fazer o que tem que ser feito, porque o Instagram parece que não adiantou. Então é isso, né? Força pra vocês, mulheres. Acreditem sempre que dá sim pra começar com mais idade, que vocês são capazes e nunca permitam tirar a vida de um filho de vocês. É verdade, machucar um filho de vocês, seja ele humano ou um bichinho de 4 patas, a mãe de vocês, verdade, o pai de vocês e o homem de vocês, a pessoa que você ama, nunca permitam que esse tipo de violência façam isso. Um beijo no coração, feliz Dia das Mães e até mais. Tchau, doutora, muito obrigada pela coragem. Tchau, tchau.